Bom, pessoal, tô no escritório e aí eu tenho que atender a campainha, eu tenho que atender as pessoas que estão vindo aqui. Felizmente não era uma grande causa, era um grande boleto. Mas vamos lá. Então a gente estava falando de sanção jurídica, tá? É um patamar, ok? Por quê? Porque as sanções religiosas, morais e sociais, elas são subjetivas. Para para cada descumprimento dessas normas, pode se entender de forma diferente como deve ter uma sanção. Então, para a gente assim, nivelar para todo mundo, já que nós convivemos em sociedade e nós não podemos ter o ponto de vista individual pairando sobre o coletivo, né? Nós temos então as questões das sanções jurídicas, que vão dizer por lei o que é esperado de você e se você não cumprir isso, qual é a consequência dessa situação, tá? Então é nesse sentido aí que a sanção jurídica ela pode ser vista como um objeto externo a você. Vamos pôr nesse ponto de vista. Por quê? Porque ela visa dar uma maior objetividade para a sanção. Independente daquilo que você tem como subjetivo, que é devido ou não, que você deveria estar cumprindo, você tem que cumprir, porque é sanção jurídica. E a sanção jurídica é externa a você. É uma coisa que está além de você. É uma norma implementada pela sociedade para que ela possa funcionar. Então, essa é exatamente uma das características da sanção jurídica, né? Como está escrito aqui. São sanções organizadas de formas pré-determinadas. E o que isso significa? Que você pensa num conjunto de regras estipulados e já previamente também junto com elas você anexa a sanção para que você cumpra aquele conjunto de regras anteriores. Então lembra que é uma coisa externa a você, ela vai estar em lei, não vai estar numa questão cultural, histórica, pessoal ou religiosa. Se você não cumprir determinada regra, você vai ter a sanção que a lei estipula. É nesse sentido, tá? Então, quando você pensa em você criar novas normas, novas regras, automaticamente vem o pensamento da sanção colada. Porque se eu estou fazendo regras para serem cumpridas, eu tenho que pensar no cenário quando elas não forem cumpridas. E esse cenário é a sanção, tá? Pessoal, temos também tipos, uma outra característica da sanção jurídica, que ela pode ser uma sanção penal ou ela pode ser uma sanção premial, tá? Então, o que isso vem a ser? Uma sanção penal é exatamente aquela, você tem uma conduta negativa, vamos dizer assim, se eu não cumprir determinada situação, eu vou sofrer tal consequência, é uma sanção penal. Não pense só penal da matéria crime, penal mesmo, de direito penal, não. É penal de punitiva e punitiva no sentido muito amplo. Pode ser desde uma multa até a perda da liberdade, tá? Então não é só em relação ao direito penal, cuidado com isso, ok? Sanções penais é aquelas que, se eu descumpro a norma, eu sofro uma consequência, independente do lastro que for, o tamanho que for, tá? Não estamos lidando aqui com gravidade, que a multa é menos grave que a perda da liberdade, mas ambas são formas de sanções, ok? O segundo, pessoal, premiais. O que é essa premial? Na verdade, não é que é uma sanção que premia, mas como assim uma sanção que dá um benefício? Não é esse o sentido, tá? Sanção é sanção, é uma punição, tá? Só que nas premiais há uma optativa da norma em você cumprir ou não. E se você não cumprir, não sofre maiores consequências. Lembra, toda norma é feita para ser cumprida. Agora, se eu não cumpro ela, eu vou ter sempre um castigo, né, uma coisa negativa? Nem sempre. Às vezes, a lei te dá uma opção que se você não a fizer, não sofre consequência nenhuma. Por isso que esses sentidos de premial, sabe? De você não sofrer uma consequência mais séria por algo que é uma opção. E que se você não cumprir, tudo bem, tá tudo certo, você não vai sofrer uma sanção. Então por que você está falando em sanção, se é opcional ou não? Porque, novamente, a sanção não é o castigo, é procurar vincular o cumprimento da norma. Essa é a intenção da sanção. O intuito primeiro dela não é punir você, o intuito primeiro dela é que você cumpra a norma. Se você não cumprir a norma, daí qual é a consequência? Tá? E às vezes um descumprimento da norma não gera consequência, tá? Mas você quer que ela seja cumprida. Eu sei que parece um paradoxo, mas é propedêutica, é esse o intuito mesmo.
Porque como é que você vai denominar para uma norma que tem que vir vinculada com um certo tipo de sanção, que não existe uma sanção, mas ela deve ser cumprida? Lembra, novamente, a intenção da norma ela é ser cumprida. E para que ela seja cumprida, eu tenho uma sanção, tá? Agora, nem toda norma, ela quer ser cumprida, mas ela não vem colada de uma punição. Então, por isso que se fala numa sanção premial. Pode ser, assim, no nosso linguajar, para vocês entenderem melhor, uma sanção branca. Não vai acontecer nada, mas eu quero que seja cumprido. Beleza? Se der confusão isso aí, se não ficar claro essa explicação, vocês me mandem daí um WhatsAppzinho, alguma coisa que a gente conversa, tá? E também uma outra característica da sanção jurídica é a multiplicidade das sanções. São vários tipos de sanções e de vários níveis. Como eu falei anteriormente, você pode ter uma sanção que vai desde a multa até uma sanção da perda da liberdade. E são múltiplas, e você pode aplicar, às vezes, 2 tipos de sanções juntas, né? Então, por exemplo, no caso assim, de você ter uma infração, você pode vir a incorrer tanto administrativamente como penalmente numa perda de liberdade e ter que ser condenado a pagar uma multa, né? Você pode acumular os dois, você pode acumular a sanção de multa com a perda de liberdade, por exemplo. Não tem problema nenhum. É só para vocês entenderem que ela há uma multiplicidade, não há só um tipo de sanção jurídica, há várias, e isso vai de acordo com do quanto que a norma quer se fazer impor, e é mais, assim, vamos dizer assim, é mais... não é válida a expressão que eu quero, mas é mais importante de ser cumprida. Isso. É mais importante de ser cumprida dentro do seio da sociedade. Por exemplo, você cumprir com a norma de não matar alguém, o peso é muito maior do que você cumprir uma norma de trânsito. Ambas são muito importantes, é claro. Mas se você botar numa balança, né, o que é mais pesado, o que você acha que vai ganhar? E aí, por esse sentido, você tem sanções, muito mais pesadas por descumprimento dessas normas, né? Então, aquela coisa, ado, cada um no seu quadrado, mas reforço, não é desmerecimento, não é que uma é mais válida que a outra, não é isso. Todas são importantes para que a sociedade funcione. Só que assim, você vai dar a retribuição de acordo com o peso da situação. E para nós, como o valor muito alto, por exemplo, que eu citei ali é a vida, quem infringe esse valor vai ter uma sanção muito mais pesada do que quem somente ultrapassa o sinal vermelho. Tá? Agora, vamos dizer que você foi imprudente, você ultrapassou o sinal vermelho e você veio a atropelar uma pessoa e ela veio a morrer. Nesse caso, você pode acumular, como eu estava falando novamente, acumular uma questão de multa, porque você violou, você passou o sinal vermelho, junto com uma condenação penal de, por exemplo, um eventual homicídio culposo que você possa vir a ficar preso ou não. Tá? Depende das circunstâncias. Ok, pessoal? Tá claro? Eu espero que sim, né? Pessoal, tem certas vinganças, tem certas situações que você implementou uma norma jurídica porque você pudesse superar questões até históricas. Então, por exemplo, na antiguidade, né, antes de uma normatização jurídica mais forte, mais presente, você tinha muito do quadro de vingança pessoal, né? Então, você simplesmente tomava o direito pelas próprias mãos. Duelo é um exemplo disso. Então a pessoa matou meu filho, eu vou lá, mato o filho dela. Não tinha essa delegação. Então as sanções eram muito assim a flor da pele, sabe? Era muito nesse âmbito da vingança pessoal mesmo. E claro, algumas sanções de linchamento social que até hoje existe. Um pouquinho mais brando, mas existe. Antigamente poderia ser mais pesado, você teria pessoas sendo mortas, esquartejadas na rua. Uma execução pública, antigamente, era exatamente esse sentido de um linchamento social. A pessoa morria em meio de praça pública, queimada, perdia a cabeça, enfim. Era uma forma de sanção, tá? Mas era uma forma de sanção mais voltada para um linchamento social do que uma instituição jurídica, normatizada, uma sanção jurídica, jurisdizada, não sei se existe essa palavra, mas uma sanção institucionalizada, juridicamente, nesse sentido, ok?
Então, qual é a escala disso? Como é que foi o crescendo para nós chegarmos até a sanção jurídica que nós temos hoje? Primeiro, então, passou pela vingança social. Era uma coisa individual, né? O ofendido, a pessoa que se sentia ofendida ia lá e tirava a satisfação por conta própria. Não quero nem saber. Eu vou lá, vou arrancar a cabeça do cara. Eu vou lá e eu vou pegar a minha dívida, a grana que me é devida. Eu vou fazer uma vingança social. Eu vou pegar o direito e fazer pelas minhas próprias mãos, tá? Depois, pessoal, e também na vingança social é individual e também é clãs, tá? Nesse sentido assim, então o meu clã foi lá e matou um membro do outro clã, daí eu vou tirar satisfação. É bem medieval. Pensa em situações individualizadas e pensa também em situações de clã. Tá? Se um clã foi ofendido, então o outro clã vai lá, tira satisfação e vira aquela bola de neve, ok? A outra aqui, pessoal, a vingança privada. Depois da vingança social, surgiu a vingança privada, né? De certa maneira, de certa maneira você pode dizer que ela foi uma melhora. Uma melhora. Porque você começa a tomar... a personificar em quem é o fator da vingança, ou seja, você começa a individualizar. A pessoa assume responsabilidade por aquilo. Na vingança privada, na vingança social, era meio que um mix, assim, você tomava as dores dos outros, principalmente que você está lidando com o clã. Então uma pessoa traiu meu filho, eu vou lá tirar satisfação, não era nem com você ia lá e se vingar pelo outro. Na vingança privada é mais você, tá? Então tem uma melhora, né? Porque você consegue personalizar a responsabilidade. É isso que eu queria dizer. Personalizar a responsabilidade. Quem foi? Foi fulano? Então é com fulano que eu vou tirar satisfação. Quando você tá no meio de uma muvuca social, de vingança social, às vezes você não consegue identificar quem que é quem. Por que você tá brigando? Quando você para, você pensa, mas por que eu tô matando esse cara? Eu nem sei por que eu tô matando esse cara, só sei que eu tô me vingando de alguma coisa que não é nem minha. E na questão da vingança privada, você consegue ponderar, falar, putz, é esse cara aqui, é isso aqui. Então eu vou lá e eu vou tirar satisfações com essa pessoa, seja qual for a consequência. Seja uma discussão oral, seja um duelo, ou seja, entendeu? Mas é essa pessoa. Você delimita a área, você sabe o que aconteceu, contra quem foi e o porquê você está fazendo aquilo. Na vingança social, nem sempre isso ficava muito claro, tá? Então falamos de vingança social, falamos de vingança privada. E aí, força submetida a regras. Quando as pessoas perceberam que, peraí, eu consigo individualizar, então vamos dar uma melhorada nessa vingança e vamos botar regras pro jogo, né? O duelo é o clássico exemplo disso. O duelo não deixa de ser uma vingança privada, você sabe quem que é, você sabe contra quem que é, você sabe o que você está fazendo, só que tem regras. Você pega, por exemplo, vamos lá, a minha pistola aqui. Você pega a pistola e caminha 10 passos para trás e vira e dá um tiro. Isso é a vingança com força submetida a regras, tá? Então, é um duelo, é privada ainda, mas tem regras. Eu não posso simplesmente chegar lá, se for uma vingança desse naipe, submetida às regras, simplesmente chegar lá e dar um tiro na pessoa. Eu tenho que seguir os regramentos, né, do gentleman, gentleman's vengeance, a vingança dos gentlemen. Então você tem que cumprir as regras do duelo, é nesse sentido, ok? E por fim, o monopólio do Estado, que vocês que estão vendo comigo em ciência política, que o Estado é a única pessoa que possui todo o monopólio, o monopólio do uso coercitivo da força. Então, o último estágio de sanção em que nós estamos hoje, que é o mais evoluído, por enquanto, é que você se tira da mão do privado, se tira da mão do particular essa questão da sanção e delega para o Estado. Então, o Estado passa a ser o único ente com a possibilidade de exercer sanção sobre você e que ela tem que ser cumprida. Senão tem a coação. Vocês viram isso no outro vídeo, coação, tá? Beleza, pessoal? Então, esse é a matéria. Eu sei que
né? Em sala parece ser super rápido, em sala de aula a gente tem perguntas, a gente tem um monte de situações, tá? Deem uma estudada, tá? Isso tá no livro, tá tudo no livro do Bertolli. Puta, agora eu não me lembro o capítulo, mas tá lá, sanção jurídica, é assim, enorme, uma lição só sobre sanção jurídica. Tá? Tarefa de casa, leiam este capítulo, vejam essas aulas, se vocês tiverem dúvidas, me manda um WhatsApp. O que eu vou fazer também depois? Eu vou passar na semana que vem, após vocês terem tempo de ter absorvido a matéria, eu vou passar perguntas. O que era para ser feito em sala de aula, nós vamos fazer agora presencialmente. Então, como eu vou passar, continuar a matéria para vocês, semana que vem, então, eu passo essas perguntas sobre sanção jurídica para vocês cumprirem, né? Para vocês irem estudando, ok? Beleza, gente? Então, é isso, como eu prometi um vídeo. Aí, como é que é? Curta, compartilha, se inscreva no canal, né? Próximo videozinho vamos fazer umas dicas sobre make jurídico, como fazer para você se sentir assim, né, super poderosa no tribunal, para você levar, ter ganho de causa de imediato, só o juiz olhando para você. É isso, gente. Eu não sou uma boa blogueira, eu sou uma boa professora, mas eu não sou de merchan, não tenho nada. Conto com vocês para que vocês tirem as dúvidas. Vocês fiquem à vontade para me procurar, tá? Não tem problema nenhum. E semana que vem, como eu disse para vocês, eu posto as perguntas, tá? Essa semana leiam o livro do Bertolli sobre sanção jurídica, tirem dúvidas. Semana que vem, perguntinhas. Beleza? Beijo, gente. Estão se cuidando? Álcool gel, ó, meu tá aqui, ó, o gel, tá? Se cuidem aí, tá? Beijo.